Olá! Agora a gente vai estudar sobre farmacotécnica. Bom, a farmacotécnica é uma das disciplinas do conhecimento específico cobradas pela IBCE. Essas questões se encaixam no tópico 12 do nosso edital, Padronização de técnicas e controle de qualidade. A questão. De acordo com a RDC 67 de 2007, o farmacêutico, ao preparar sachês contendo 1,5 gramas de sulfato de condroitina com 1,2 gramas de sulfato de glicosamina, deve realizar no mínimo os seguintes ensaios de qualidade. Quais são esses ensaios mínimos que eu tenho que fazer na minha preparação, que no caso é sólida e à base de granulado? Essa composição glicosamina e condroitina é a composição do Artrolive, do Ártico, que são suplementos utilizados para tratamento de artrite e artrose. Essa aqui, por exemplo, o Artrolive, apresenta o sabor laranja. Então vamos lá, quais são os ensaios mínimos? De acordo com a Resolução 67 de 2007, a qual foi alterada pela RDC 87 de 2008, as preparações sólidas devem obrigatoriamente apresentar um ensaio de descrição, aspecto, caracteres organolépticos e peso médio. As semissólidas: descrição, aspecto, caracteres organolépticos, pH, quando aplicável. Então, se a minha fórmula é mais sensível, pH, de repente eu tenho que regular esse pH, eu tenho que fazer esse teste. E, finalmente, o peso. Nas preparações líquidas não estéreis, que são preparações mais simples do que as estéreis, eu devo ter obrigatoriamente um ensaio de descrição, aspecto, caracteres organolépticos, pH, quando aplicável, peso ou volume antes do invase. Nesse caso, quem seriam essas sólidas? Os pós, as cápsulas, os preparados em sachês, os famosos granulados. Semissólidas seriam os cremes, as pomadas. Líquidas não estéreis, os xaropes, por exemplo. Vamos analisar a bula do Artrolive e tentar entender por quais testes ele passou. Quais foram esses ensaios obrigatórios? A composição do Artrolive. Ele é um granulado, ou seja, uma forma farmacêutica sólida. Cada envelope de 4 gramas, então eu já tenho meu peso médio, e tenho meus recipientes. Então, fazendo meu checklist, na minha bula e na minha caixinha eu tenho a descrição, eu tenho o aspecto, eu tenho caracteres organolépticos, dentre eles o caráter do sabor laranja, o peso médio, que seriam as 4 gramas. Então, eu já tenho o básico, tenho o obrigatório aqui. Resposta letra A. A preparação descrita vai apresentar os testes: descrição, aspecto, caracteres organolépticos e peso médio. Essa obrigação também está descrita na Farmacopeia Brasileira, por exemplo. Aqui as nossas referências. Outra questão, que é do conhecimento específico do nosso edital. Essa questão se encaixa no tópico 11, manipulação de medicamentos. Olha só. Considere um fármaco suscetível de oxidação. Essa oxidação é catalisada por metais pesados. E também esse produto é facilmente contaminável por fungos quando em solução aquosa. O farmacêutico responsável pelo correto funcionamento de uma farmácia de manipulação hospitalar deve adicionar quais adjuvantes farmacotécnicos, respectivamente, no preparo de um medicamento contendo o fármaco com as características apresentadas, de modo que eu mantenha a integridade mesmo em solução aquosa. Eu sou o farmacêutico responsável por fazer esse fármaco com todas essas características.
O que eu tenho que ter na fórmula obrigatoriamente? Coloquei aqui no exemplo para a gente tentar fazer uma associação. O Alegra, um xarope muito conhecido. Olha nos recipientes do Alegra. Edetato de sódico dihidratado. Esse é o famoso EDTA. Aqui a gente tem um quelante. Isso é muito bom. Aqui a gente tem propilparabeno. Propilparabeno aqui, olha. E butilparabeno. São conservantes. Ótimo ter na fórmula. Aqui embaixo, flavorizante de framboesa, xilitol. Isso aqui vai dar sabor à fórmula. É bom ter? Sim, mas não é obrigatório. Esse é um dos exemplos em que a gente pode analisá-lo. Então, a letra A é incorreta. Por quê? EDTA, devo usar. Oxidante, não. Conservante, sim. É obrigatório. Um oxidante vai provocar a perda de elétrons de uma substância, desestabilizando ela. O iodo e a água oxigenada, que seria o peróxido de hidrogênio, são ótimos exemplos de oxidantes. Usar um oxidante ou deixar de usar um antioxidante nessa minha fórmula causaria uma mudança indesejada na minha fórmula. Não é isso que eu quero. Lembre-se daquela reação iodo-amido, em que eu pingo umas gotinhas de iodo na batata e há uma oxidação, mudando a coloração da batata para um azul escuro até o preto. Eu não quero isso na minha fórmula, então eu nunca vou usar um oxidante numa fórmula dessas. O antioxidante vai ter a função de doar um elétron para o radical livre. Esse radical livre, uma vez estabilizado, não vai roubar elétrons de outro átomo, desestabilizando esse átomo. Então, o antioxidante é um protetor dos átomos e um neutralizador dos radicais livres. Letra B, incorreta também. EDTA, ótimo. Antioxidante, ótimo. Flavorizante, desnecessário ou não obrigatório. Ele vai ser usado para conferir sabor e odor agradável à minha preparação. Essa não é a minha prioridade. Por exemplo, aqui, ó, um heno sabor laranja, um leite de magnésio sabor hortelã. Isso aqui é uma opção, uma boa opção, mas no meu caso não é uma obrigação, não é minha prioridade. Letra C, incorreta também. O corante não é um recipiente obrigatório nessa minha fórmula. Ele é empregado para conferir cor nas preparações sólidas, mas no meu caso não é uma prioridade. Letra D, incorreta também. Agente quelante, EDTA e metilparabeno. Metilparabeno, tudo bem, mas agente quelante e EDTA são as mesmas coisas, é a mesma coisa. Eu não preciso colocar duas coisas iguais. A função do agente quelante é formar complexos estáveis em água com os metais. É como se ele abraçasse esses metais e neutralizasse a maldade deles, e daí eles não vão prejudicar não vão se ligar em outros locais e prejudicar a saúde da minha formulação. Letra E, finalmente a nossa correta, na sequência correta. Precisamos evitar três coisas: oxidação, instabilidade e crescimento microbiano. Então, antioxidante, agente quelante e conservante. O antioxidante vai evitar a deterioração das preparações por oxidação. Um exemplo é o ácido ascórbico, a nossa vitamina C, o hidroxibutiltolueno também. O conservante antifúngico vai prevenir o crescimento de fungos na minha forma farmacêutica líquida e aquosa. Posso usar um conservante nipazol, que é o butilparabeno, nipagin, que é o metilparabeno, por exemplo. Devo obrigatoriamente usar um quelante. Esse quelante vai formar complexos estáveis, solúveis em água, vai formar quelatos com os metais. É usado nos líquidos farmacêuticos como estabilizantes para complexar esses metais pesados que podem promover a instabilidade, como é o nosso caso, né? Nessas situações, é também chamado de sequestrante. O EDTA é o exemplo mais padrão, mais tradicional
de agente quelante que a gente tem. Bem, uma curiosidade que eu trouxe aqui, ó. A gente viu que usamos ali conservantes na nossa forma farmacêutica, né, nos nossos produtos. E uma coisa interessante, o butilparabeno é um dos conservantes mais perigosos que temos usado nos medicamentos, nas formulações cosméticas. O metilparabeno e propilparabeno são os mais usados, mas não são os mais perigosos. Então, onde que a gente vai usar parabeno? No shampoo, no creme de barbear, no hidratante corporal, no creme dental, no sabonete. Então, a gente come parabeno, a gente passa parabeno no corpo, a gente respira parabeno. E isso é muito, muito ruim pelo excesso. Tanto que um estudo de 2004 mostrou que os parabenos podem apresentar propriedades estrogênicas, ou seja, eles são absorvidos pela pele no momento que a gente usa esses produtos, entram na corrente sanguínea e passam a agir como se fossem os próprios estrogênios. Vão se ligar a esses receptores celulares e induzem a célula a agir como se realmente tivesse sido ativada por um estrogênio natural. O problema é que o aumento do nível de estrogênio no nosso corpo pode levar a vários problemas de saúde, como sensibilidade mamária, dores de cabeça, retenção de líquido, outras coisas desagradáveis como náuseas, vômitos. Então, e levando até a problemas reprodutivos, todos esses causados por excesso do estrogênio, que seriam, na verdade, os butilparabeno, propilparabeno, os conservantes, imitando o estrogênio. Aqui as nossas referências e daqui a pouco a gente estuda um pouquinho mais.